Fontes de água para o sistema de caldeiras. O sangue vital para a potência da usina. É mais do que os olhos conseguem ver. Mais do que a velha H2O. Há um determinado gás que queremos eliminar. O oxigênio dissolvido, um gás que pode causar sérios problemas de corrosão. Para proteger seu poupador e tambor de vapor desses inimigos internos, para assegurar a operação confiável do sistema, precisamos de desaeração. O que é desaeração? É uma maneira altamente eficaz de remover os gases dissolvidos da água de alimentação da caldeira e controlar a corrosão em seu sistema de caldeiras. O problema começa exatamente aqui, com a chuva e a água de superfície pegando o oxigênio dissolvido pelo contato com o ar. A quantidade absorvida depende da temperatura. Você sabe o que o oxigênio dissolvido na água pode fazer em seu sistema de caldeiras. A água de alimentação das caldeiras, contendo oxigênio, torna-se muito agressiva quando aquecida. O efeito da corrosão é séria, localizada. Para a segurança de sua caldeira, proteção e operação adequada no sistema inteiro, a desaeração é uma etapa essencial no tratamento da água que alimenta as caldeiras. Toda água contém oxigênio dissolvido. Há oxigênio dissolvido nesse becker. Como todas as substâncias dissolvidas, você não consegue ver o oxigênio. A quantidade de oxigênio removido da água é afetada por pressão parcial e temperatura. Entretanto, a temperatura é o único fator que podemos controlar. Quando aquecemos a água, formam-se bolinhas. A água ainda não está fervendo. Contém cerca de 20% de oxigênio. O gás que tantos danos pode causar à sua caldeira. A água consegue reter cada vez menos oxigênio à medida que a temperatura sobe. De maneira lenta, porém segura, as bolhas desprendem-se da parede do becker. Podemos acelerar esse processo agitando a água ou derramando-a em cascata sobre algo que a quebra em gotículas. A 100 graus centígrados, a água começa a ferver e essencialmente todo o oxigênio dissolvido foi removido. Mais adiante examinaremos um aquecedor de desaeração. Agora veremos como um desaerador realiza sua tarefa. Bem, um desaerador usa vapor. O vapor aquece a água de alimentação quando a encontra. Também ajuda a transformá-la em gotículas. Lembre-se, a solubilidade do oxigênio na água é reduzida pelo aquecimento. Assim, o vapor faz a água abandonar seu oxigênio dissolvido mais facilmente. Além disso, o vapor não contaminará a água de alimentação. O vapor é um meio altamente eficaz para aquecimento e fragmentação das gotículas, o que chamamos de purificação de gases. Uma pequena quantidade de vapor escapa para a atmosfera durante a desaeração. A maior parte do vapor usado para o aquecimento e purificação condensa-se. Torna-se parte da água desaerada e devolvida à caldeira. Agora vamos examinar um pouco como e onde o vapor remove o gás dissolvido da água de alimentação que entra. Tudo acontece aqui, no aquecedor desaerador. Está aqui no alto. O aquecedor desaerador fica bem no alto para garantir uma carga de sucção positiva na bomba de água de alimentação. O aquecedor é composto de duas partes. Há um trecho desaerador, onde o oxigênio dissolvido é removido, e o trecho de armazenagem, que aloja a água desaerada e será introduzida no sistema de caldeiras. Essa separação de tarefas é comum, quer você tenha um aquecedor tipo bandeja ou spray. Observe o desaerador tipo bandeja. É composto de um corpo, depois este tubo de distribuição e uma série de bandejas. A água dentro dele é aspergida através de tubos de distribuição para um espaço de vapor. O contato com o vapor quente eleva a temperatura da água quase próxima à temperatura de saturação do vapor. Lembre-se o que acontece quando a temperatura de um líquido eleva-se. Ele libera qualquer gás dissolvido na solução. Assim, através da ação aquecedora do vapor, a maior parte do oxigênio dissolvido é liberada na atmosfera do vapor e forçada a escapar.
É essencial que o escapamento ocorra para assegurar total desaeração. No trecho de bandeja, a água cascateia de bandeja em bandeja. Fragmenta-se em partículas finas ou gotículas, permitindo um contato mais completo com o vapor. Aqui o vapor trabalha para lavar quase todos os resquícios de oxigênio da água. A água desaerada cai no trecho de armazenagem do aquecedor, onde uma cortina de vapor impede que o oxigênio volte para a água. E uma pequena parte do vapor, contendo gases não condensáveis, escapa para a atmosfera. Os desaeradores tipo spray funcionam conforme o mesmo princípio. É importante lembrar que a eficácia do desaerador, seja de bandeja ou spray, depende da temperatura e pressão do vapor que toca a água de alimentação. Assim, há uma regrinha prática. A temperatura da água desaerada no trecho de armazenagem deve ser pelo menos 2 vezes maior que a pressão do vapor, mais 100 graus centígrados. Isso manterá a água quase próxima à temperatura do vapor. Você deve também lembrar da necessidade de escoar o oxigênio dissolvido do desaerador. Uma pluma de vapor de 18 a 24 polegadas de tamanho deve ser sempre mantida para assegurar escoamento completo. Finalmente, a eficácia de seu sistema desaerador depende do cuidado com as partes metálicas, manutenção preventiva. As válvulas de aspersão, distribuidores e bandejas desaereadoras devem ser inspecionadas regularmente. Mantidas livres de escamação ou depósitos. Cuide também dos manômetros. Observe sua calibração. Eles são como olhos de um médico e asseguram vida mais longa para o economizador e todo o sistema de caldeiras. Mas seu trabalho ainda não terminou. Mesmo se você tiver mantido seu desaerador no pico de eficiência, o melhor que ele pode fazer é reduzir o oxigênio dissolvido na água de alimentação a cerca de 5 milionésimos de ppm, ou cerca de 5 ppb. Mesmo pequenos resíduos de oxigênio podem causar corrosão séria, especialmente no economizador e tambor de vapor. A corrosão pode danificar as bombas e tudo mais na linha. É essencial detê-la no início. Daí porque isso está na briga. Um sequestrante de oxigênio, o sulfito de sódio, que reage com o restante do oxigênio para formar o sulfato de sódio. O sulfito de sódio catalisado é um sequestrante de oxigênio mais usado. É econômico, funciona rapidamente e não causa incrustação na caldeira. São necessárias aproximadamente 10 libras de sulfito de sódio para remover 1 libra de oxigênio dissolvido na água de alimentação. A quantidade exata de sulfito a ser adicionada à água depende da eficácia operacional do desaerador mecânico. Se o sistema estiver operando a pressões de 900 psi ou maiores, geralmente se usa um sequestrante volátil de oxigênio. A meta é proteger o sistema de caldeiras. Daí porque é importante adicionar os sequestrantes de oxigênio no trecho de armazenagem do desaerador mecânico. Isso proporciona aos sequestrantes de oxigênio o máximo de tempo para reagir com o oxigênio antes que ele possa causar danos. Se a água de alimentação é usada em seu sistema para a regulagem da temperatura do spray ou super desaquecimento do spray, qualquer sulfito de sódio introduzido deve ser adicionado ao sistema após partida para a regulagem da temperatura. Isso impedirá a adição de sólidos ao vapor e ajudará a evitar a deterioração do equipamento de processo e turbinas. A manutenção de seu sistema de caldeiras vai além desse procedimento cuidadoso de desaeração. Você deve testar continuamente os resíduos de sulfito e o oxigênio dissolvido que porventura permaneçam na água da caldeira. Os resíduos de sulfito podem ser medidos por um método de titulação. O oxigênio dissolvido na água de alimentação pode ser localizado usando-se esse método comparativo por cor. Pode-se obter maior precisão usando-se um monitor online de maneira contínua. A remoção completa do oxigênio dissolvido da água de alimentação da caldeira é uma obrigação para que se proteja o sistema de corrosão séria. Quando as caldeiras são retiradas da linha, fique atento a potenciais ataques de corrosão.
Lembre-se que uma caldeira fora de serviço por muito tempo fica vulnerável a sérios ataques de oxigênio. Guardando-a de maneira adequada, seus esforços de desaeração valerão a pena em uma operação confiável de longo prazo. Armazenagem a seco é melhor para as caldeiras. Isso significa que todos os tubos devem ser secados com ar comprimido. E deve-se usar um dessecante para afastar a umidade. A armazenagem úmida é aceitável se a caldeira está em stand-by de emergência. Procedimentos aceitos para armazenagem úmida foram desenvolvidos para seu sistema. A água para alimentar as caldeiras. Sua preparação envolve mais coisas que os olhos conseguem ver. E sua manutenção adequada também. É um desafio que apresenta uma maneira totalmente nova de você observar sua caldeira e como ela funciona. A operação confiável de seu sistema de caldeiras, esse é o coração de toda a usina ao seu redor. Conhecendo a desaeração e utilizando bem seu conhecimento, ajudará a manter esse coração sadio.